Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque hoje a nossa conversa é daquelas que tocam fundo, que libertam e que precisam ser ditas. Um tema muito importante que ainda é cercado de tabus, mitos e desinformação. A saúde sexual feminina após os 50 anos. Muitas mulheres acreditam que, com o passar dos anos, o corpo muda e o prazer desaparece. Mas a verdade é que a sexualidade não tem prazo de validade. O que muda não é a capacidade de sentir, e sim a forma de viver e compreender o prazer. Depois dos 50, a mulher entra em uma nova fase, e essa fase pode ser ainda mais rica, mais livre e mais consciente do que todas as anteriores. O corpo muda, sim. Os hormônios oscilam, a lubrificação diminui e o desejo às vezes parece mais silencioso. Mas nada disso significa o fim da vida íntima. Pelo contrário, é nessa etapa que muitas mulheres, pela primeira vez, começam a viver o prazer de forma verdadeira, sem pressa, sem culpa, sem medo. Durante boa parte da vida fomos ensinadas a cuidar de todos, dos filhos, do lar, do trabalho e a deixar o próprio corpo por último. Só que chega uma hora em que o corpo fala, e ele pede atenção. E cuidar da saúde sexual é cuidar de si mesma. É um gesto de amor próprio, de respeito e de reconexão. A saúde sexual não é apenas sobre o ato físico. Ela está ligada à autoestima, à vitalidade e ao equilíbrio emocional. Quando a mulher está bem consigo, o corpo responde. Quando se sente amada, segura e tranquila, o prazer volta a florescer com naturalidade. E não é o tempo que apaga isso. É o silêncio, o descuido e o medo de falar sobre o assunto. Por isso, precisamos conversar, com leveza e verdade, sobre as mudanças que acontecem nessa fase. Durante a menopausa, o estrogênio, que é o hormônio responsável pela lubrificação e pela sensibilidade da região íntima, começa a diminuir. Isso pode causar ressecamento, desconforto e até dor durante a relação. Mas tudo isso pode ser cuidado. Hoje existem muitas formas seguras e naturais de restaurar o conforto íntimo. Desde hidratantes vaginais, óleos vegetais, alimentação adequada, até terapias hormonais indicadas por profissionais de saúde. O segredo está em não se calar, não normalizar o desconforto e não acreditar que sentir prazer é coisa de juventude. Você já percebeu como o corpo muda quando a mente está em paz? O prazer feminino é profundamente emocional. O corpo se abre quando há carinho, quando há calma, quando há presença. A mulher madura não precisa de pressa, precisa de tempo e de atenção. E quando ela aprende a se ouvir, o corpo volta a responder, mesmo depois dos 50, dos 60 ou dos 70. Outro ponto importante é a autoestima. A mulher que se sente bem com o próprio corpo sente mais prazer. E não se trata de ter um corpo perfeito, mas de ter um corpo real, com história, com marcas, com vida. O corpo maduro é o retrato da experiência, da força e da sabedoria. Cada ruga, cada curva, cada traço é um símbolo do caminho percorrido. Quando a mulher aprende a olhar para si com ternura, o prazer volta naturalmente, porque o corpo sente quando é amado. A saúde sexual feminina também depende dos hábitos diários. Cuidar da alimentação, do sono e da atividade física é cuidar da energia vital. Exercícios como caminhar, dançar, praticar yoga ou pilates ajudam a manter a circulação ativa e aumentam o bem-estar. E o prazer precisa disso, de energia circulando, de vitalidade fluindo. O corpo que se move é um corpo que sente, e sentir é o que mantém a vida pulsando. Você já reparou como o toque muda quando há calma e carinho? A maturidade ensina o valor da presença. O prazer agora não está em quantidade, está em qualidade. É o beijo demorado, o abraço que cura, o carinho que diz o que as palavras já não precisam dizer. A mulher madura descobre que o prazer verdadeiro não é sobre desempenho, é sobre conexão. E, quando essa conexão existe, com o outro e consigo mesma, o prazer acontece de forma natural. A sexualidade após os 50 é também uma questão de autoconhecimento. O corpo mudou, então ele precisa ser redescoberto. É preciso explorar com curiosidade, sem culpa, sem comparação com o passado. Cada toque pode revelar algo novo. Muitas mulheres, nessa fase, descobrem o próprio corpo de verdade pela primeira vez. Elas aprendem que prazer é sentir-se viva e que o corpo, quando cuidado, responde sempre. E tem mais. A saúde sexual não depende apenas do físico, mas também da mente. O estresse, a ansiedade, a culpa e o medo bloqueiam o prazer. Mas a leveza, a alegria e o amor despertam o corpo. Por isso, cuidar da saúde emocional é parte essencial desse processo. O prazer começa na mente e se espalha pelo corpo quando há paz interior. O maior mito sobre a sexualidade feminina após os 50 é o de que ela acaba. Mas quem vive essa fase sabe, ela apenas muda de forma. O desejo amadurece, o penúar toque se aprofunda. O amor se torna mais calmo, mas muito mais verdadeiro. O corpo aprende que o prazer não está em correr, está em sentir.
E essa é a grande beleza dessa fase, a redescoberta da própria sensibilidade. Então, se você está passando por essa etapa, lembre-se, não há nada de errado com você. O corpo está apenas se transformando. E transformação não é perda, é crescimento. Com cuidado, informação e amor próprio, é possível viver essa fase com plenitude, saúde e prazer. Porque a verdade é simples, o prazer feminino não tem idade. Ele continua vivo em cada mulher que se permite sentir, se cuidar e se amar. O tempo não apaga o desejo, ele apenas ensina a vivê-lo de um jeito mais verdadeiro. Cuidar da saúde sexual, depois dos 50, é mais do que uma questão física, é um ato de amor próprio. É o momento em que a mulher começa a entender que o prazer não depende de juventude, mas de conexão. E essa conexão começa com ela mesma. O corpo muda, sim, e é natural que mudem também as formas de sentir, de reagir, de desejar. Mas tudo continua ali, vivo, esperando apenas o toque da atenção e o cuidado do carinho. O primeiro passo é ouvir o corpo. Ele fala, sempre falou, mas nem sempre foi ouvido. A secura, a sensibilidade, o desconforto. Tudo isso são formas de comunicação. São sinais de que algo precisa ser olhado com mais cuidado. E quando a mulher decide cuidar de si, o corpo responde com gratidão. Um bom acompanhamento médico é essencial. Visitar o ginecologista regularmente, fazer exames, conversar abertamente sobre as mudanças, sem vergonha, é o primeiro gesto de reconciliação com o próprio corpo. Hoje, existem muitos recursos que ajudam a devolver o equilíbrio íntimo, desde hidratantes vaginais naturais e óleos vegetais até terapias hormonais, orientadas por profissionais de saúde. Mas o mais importante é entender que não há fim, há adaptação. O corpo continua sendo fonte de prazer, apenas de um jeito diferente. E quando a mulher compreende isso, o medo vai embora e dá lugar à curiosidade. Curiosidade de se redescobrir. Você já percebeu como a alimentação influencia o bem-estar? Pois é, ela também influencia diretamente a saúde sexual. Alimentos ricos em ômega 3, como linhaça e peixes, ajudam na produção hormonal. As castanhas, o abacate e o azeite de oliva mantêm as células saudáveis e melhoram a circulação. E as frutas vermelhas, além de antioxidantes, aumentam a vitalidade do corpo. Comer bem é uma forma de nutrir o desejo. O corpo, que é bem cuidado por dentro, expressa essa saúde por fora, inclusive na intimidade. Outro fator essencial é o movimento. O corpo que se move, sente. Caminhar, dançar, fazer pilates ou yoga, tudo isso estimula a circulação sanguínea e melhora o humor. O exercício físico libera endorfinas, os hormônios do bem-estar, e eles influenciam diretamente o desejo, porque o prazer começa antes do toque. Ele começa na mente e se espalha pelo corpo. E o corpo ativo é mais receptivo ao toque, à conexão e à emoção. Você já ouviu falar nos exercícios para o assoalho pélvico? Eles são incríveis. Fortalecer essa região melhora a circulação, a sensibilidade e até a intensidade das sensações durante o ato íntimo. Exercícios simples, como os de Kegel, podem transformar a relação da mulher com o próprio corpo. São movimentos discretos, mas poderosos, que devolvem controle, segurança e prazer. Mas além do físico, é essencial cuidar do emocional, porque o desejo feminino é sensível àquilo que sente. Estresse, a ansiedade, a culpa ou o medo têm o poder de desligar o corpo. Mas o carinho, o riso e a tranquilidade reacendem o que parecia adormecido. A mente é o primeiro órgão do prazer, e quando ela está em paz, o corpo desperta naturalmente. Muitas mulheres nessa fase redescobrem a importância do toque fora da pressa. A intimidade agora é vivida de outra forma. O toque se torna mais lento, mais intencional, mais presente. Já não há a necessidade de provar nada. Existe apenas o desejo de sentir. E isso torna o prazer ainda mais profundo. O toque vira uma conversa sem palavras, um encontro que cura, um gesto que diz: eu ainda estou viva e o meu corpo ainda responde. Você já se olhou no espelho sem pressa, sem crítica, apenas para se reconhecer? Esse é um dos atos mais poderosos para a saúde sexual. Olhar o próprio corpo com amor é lembrar-se de que ele é casa, é história, é presença. A mulher que se acolhe desperta o próprio desejo, porque o prazer começa com o olhar gentil para si mesma. E quando há parceria, o diálogo também faz parte desse cuidado. Falar abertamente sobre o que mudou, sobre o que ainda desperta vontade, sobre o que causa desconforto. O parceiro ou parceira não pode adivinhar, mas pode compreender, se for convidado a participar dessa redescoberta. O amor maduro é construído na conversa, na paciência e no respeito mútuo. E quando o casal aprende a se ouvir e a se tocar com leveza, o prazer se renova. A maturidade é o momento de entender que a sexualidade é parte natural da vida. Não é um luxo, nem um tabu. É saúde,
Quando a mulher se permite cuidar dessa parte de si, ela desperta a vitalidade que estava escondida. Porque o prazer não é só físico, ele é emocional, espiritual e energético. É o corpo dizendo, eu estou viva. E quando essa energia flui, tudo muda. O olhar fica mais leve, o sorriso volta, o humor melhora, o sono se ajusta, o corpo, a mente e o coração voltam a dançar no mesmo ritmo. E é isso que a maturidade traz. A chance de viver o prazer com mais consciência, mais calma e mais amor. A saúde sexual feminina após os 50 é, no fundo, uma celebração da vida. É o reencontro com o corpo, com a alma e com o prazer de existir. Durante anos, muitas mulheres acreditaram que o tempo seria o inimigo da sensualidade, mas na verdade, o tempo é o maior aliado. Ele ensina que o prazer não vem da aparência, mas da presença. Ele mostra que a beleza não está nas formas, mas na verdade, que existe em cada gesto, em cada olhar, em cada toque. Depois dos 50, o prazer ganha um novo significado. Ele se torna mais livre, mais calmo, mais consciente. A mulher já não precisa provar nada. Ela apenas vive. Ela se permite sentir, se permite desejar, se permite ser. E é nesse instante que o prazer amadurece e se torna mais profundo do que nunca. A sexualidade nessa fase é mais do que o corpo. É o reflexo da alma, da autoconfiança, do amor próprio. Quando a mulher se reconecta com sua própria energia, tudo ao redor muda. O corpo responde, o olhar se ilumina, o coração se acalma. Porque o prazer é energia vital, é movimento, é vida fluindo. E quando essa energia está desperta, a mulher vive de forma mais plena, mais verdadeira, mais feliz. Você já reparou como a maturidade traz liberdade? Liberdade de ser quem se é, de escolher o que se quer, de dizer sim com o coração e não sem culpa. Essa liberdade é uma das maiores fontes de prazer, porque o desejo nasce da autenticidade. E quando a mulher se sente livre para ser ela mesma, o prazer floresce naturalmente. O segredo está em não se cobrar, em não se comparar, em não se esconder. O corpo muda, é verdade, mas ele não perde a capacidade de sentir. O que muda é o caminho até o prazer. E descobrir esse novo caminho pode ser uma das experiências mais bonitas da vida. É um reencontro. É como redescobrir a própria pele, o próprio toque, a própria essência. Muitas mulheres, ao atravessarem essa fase, percebem algo poderoso. O prazer agora é mais emocional do que físico. Ele vem da cumplicidade, do carinho, do respeito, do toque que acolhe, da presença que conforta. É o tipo de prazer que não se mede em intensidade, mas em profundidade. E isso é algo que só a maturidade é capaz de oferecer. A mulher madura carrega uma beleza que não pode ser fabricada. É a beleza da experiência, da sabedoria, da serenidade. É o olhar de quem já viveu, já chorou, já amou e ainda acredita no amor. É o sorriso de quem sabe que o tempo não leva tudo. Ele deixa o que é essencial. E o essencial é o amor. Por si mesma, pelo outro, pela vida. Você já pensou que o prazer pode ser uma forma de gratidão? Gratidão por ter um corpo que ainda sente, por ter uma vida que ainda pulsa, por poder olhar para si com carinho. Essa gratidão muda a forma como a mulher se relaciona com o próprio corpo. Ela passa a cuidar, não por vaidade, mas por amor. E o corpo amado responde com saúde, com vitalidade, com desejo. A saúde sexual após os 50 não é um tema médico. É um tema humano. É sobre conexão, sobre aceitação, sobre redescobrir esta alegria de estar viva. E quando a mulher entende isso, ela deixa de ver o tempo como um inimigo e passa a vê-lo como um professor. O tempo ensina o ritmo, a paciência, a presença, e o prazer nasce exatamente daí, da calma de quem aprendeu a se escutar. A maturidade é o momento de deixar os tabus para trás, de falar sobre o corpo com naturalidade, de buscar ajuda sem vergonha, de entender que sentir prazer é um direito, não um privilégio. E quanto mais a mulher fala sobre isso, mais outras mulheres se libertam, porque o silêncio envelhece o corpo, mas a verdade rejuvenesce a alma. Então, lembre-se, o prazer não tem idade. Ele tem coragem, tem consciência, tem amor, e toda mulher que se permite sentir, se permitir viver, está dizendo ao mundo: eu ainda estou aqui, eu ainda posso, eu ainda quero. A saúde sexual feminina após os 50 é o reflexo de um corpo que aprendeu a se amar. É o resultado de uma mente que entendeu que o prazer é parte da vida, e é a prova de que, quando a mulher se acolhe, ela se cura, por dentro e por fora. Porque o verdadeiro segredo não está em lutar contra o tempo, mas em dançar com ele. E quando essa dança acontece com leveza, o corpo, a mente e o coração se unem num só ritmo, o ritmo da vida. E é nesse ritmo que mora o prazer maduro, o prazer consciente, o prazer que vem de estar viva.